Graça e paz, igreja, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podget. E eu quero saber, assim, ó, quem que tá, assim, ó, feliz da vida? Gente, Podget voltou, uhul! Já manda aqui nos comentários que a gente tá muito feliz. Hoje, dividindo a mesa aqui comigo, está meu amigão, Gabriel. Tudo bem, tô muito, Fábio? muito Como é feliz que tá? de verdade de você estar aqui. Amém. Dá um oi, pessoal de casa, Oi, gente, apresenta. como é que vocês estão? Um prazer, um privilégio, mais um Podget nosso Ai. aqui, com convidados especiais aqui Glória a para Deus. acrescentar nossa fé e nos levar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Gente, o Gabriel ele já faz parte aqui da igreja, que nem sempre a galera do online consegue ver, né? Exato, Só quem exato. acompanha a Quinta Governe, né? Também, mas domingo também, tô ali todo domingo. Não, mas é que é mais difícil. É, assim, mais de ver, difícil, é mais difícil. Mas amém, glória a Deus. Gente, a nossa convidada de hoje, você já deve ter visto na thumb e tal, né? Mas assim, a gente faz um suspense e tal, entendeu? Nossa convidada de hoje é a Rai Rodrigues. E aí, Rai, gente? seja muito bem-vinda. Seja A gente está bem-vinda, muito Rai. feliz de estar você aqui. Amém, Como eu estava te glória a falando, Deus. muita gente estava pedindo. Meu Deus, a Rai, meu Deus. Tá aqui a Rai. E eu tava Vocês esperando pediram. o convite. O convite chegar e chegou. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, Rai. Glória A a gente está Deus. muito feliz mesmo. Se apresenta para quem não te conhece, assim, meu Deus, essa pessoa vive em Nárnia, ela não te conhece. Mas por incrível que pareça, tem gente que não me conhece. Isso é muito interessante. É, a nossa igreja, assim, cresceu muito, né? Glória a Deus. Então, para quem não me conhece ou já me conhece, mas eu sou a Rai Rodrigues. Faço parte do Get Worship. Se Glória você a já Deus. ouviu algum novo vídeo, sou eu que sou eu que canto. Se você ouviu que Jesus seja o nome também, então provavelmente você já ouviu minha voz por aí. Amém. Talvez não saiba o meu nome, mas agora você tá sabendo. Amém. Muito bom. Rai, a gente vai chegar quando veio Get Worship e tudo mais, só que a gente quer, assim, ir um pouquinho antes, sabe? Assim, quem é a Rai antes da Rai Get Worship, do Get Worship, sabe? Sim. Quem é a Rai? Por trás desse vozeirão, por trás dessa timidez, Sim. mas que o Senhor trouxe para a luz e te vira linda, que eu vou te usar desse jeito mesmo. As raízes da Rai, né? Sim. Isso. Gente, assim, primeiro que eu cresci na Bleia, né? Sou filha de... Hoje meus pais são pastores, Amém. mas antes do pastoreio deles, meus pais sempre foram parte da liderança da igreja, né? Por muito tempo meu pai foi líder dos jovens, então... Eu cresci num berço evangélico, né? Como Amém. o povo bem diz. Então, o meu ambiente sempre foi ali na igreja, cantando. Comecei a cantar de muito pequena, assim. A minha família... Eu não vou dizer que ela é musical, mas a minha mãe canta, né? Na verdade, todos da minha casa, por incrível que pareça, são afinados, assim. Ai, bonitinhos. E a minha mãe... Eu conheci a música através da minha mãe, porque a minha mãe, ela cantava na Assembleia de Deus, ela tinha uma dupla, né? Ai, que legal. Então, era aqueles louvores bem pentecostais. Da E Bleia. tudo. Então, eu cresci nesse ambiente, vendo a minha mãe cantar. E eu lembro, ali, por volta dos meus 5 anos, eu lembro de cantar com a minha mãe, assim, de muito pequena, né? Então, a minha história com Deus, ela começou numa família, graças a Deus, né? Porque nem todo mundo teve essa oportunidade de crescer numa família alicerçada na palavra Amém. do Senhor. Mas eu cresci num ambiente muito de Deus, assim, Amém. né? Então, toda a minha fé, ela foi influenciada pela vida dos meus pais, assim. Amém. Pelo testemunhos que eles carregam, pelo Você milagre. nasceu onde, Rai? Eu ia nasci em perguntar. São Paulo, Ah, em São Paulo. Sou Amém. paulista. Glória a Deus. Vivi a minha vida toda em São Paulo, ali, na Zona Sul, na capital mesmo. Amém. Então, teve um período que a gente morou no interior, mas foi muito breve. Foi lá que eu comecei a cantar com a minha mãe, foi em Sorocaba, né? Quando a gente morou em Sorocaba, no interior de São Paulo. Tem muita gente que nos assiste, inclusive, que é de Sorocaba. Sério? Muita gente que a gente pede. Comenta aí de onde você está nos assistindo. Verdade. Muita gente de Sorocaba. Aproveita e já Então, comenta. Já isso. comenta aí. Glória a Então, Deus. foi em Sorocaba que as minhas primeiras lembranças cantando foram na igreja que a gente fazia parte em Sorocaba. Glória Então, a eu cresci Deus. nesse ambiente, assim, regado pela presença do Senhor, né? E graças a Deus, Deus foi cultivando sempre a minha fé em Deus, assim. Amém. E, Ô, Rai, você sente que
assim, esse dom ele já nasceu com você ou você foi desenvolvendo ele aos poucos? O que virou isso para você, assim? Eu acho que o dom já nasceu comigo, assim. Eu creio nisso, né? Não que eu não acredito também que isso não possa ser desenvolvido, né? Às vezes você vai descobrir algo em Deus depois de muito tempo, né? E tem pessoas que passam por esse processo, mas no meu caso, desde muito nova, eu fui percebendo aos poucos que Deus ele queria me usar, né, nessa área. Então, esse dom, primeiro do incentivo da minha família, das pessoas identificarem que eu carregava algo especial, assim. Amém. Mas ainda assim, eu não me enxergava com esses olhos, né? Na verdade, assim, é um exercício diário que a gente tem que fazer. Porque a gente vê os desafios da vida e às vezes a gente acha que não é capaz. Amém. Então, eu acredito que ao longo da minha história, o Senhor ele foi trabalhando esse dom dentro de mim, assim. Amém, em nome de Jesus. Rai, deixa eu aproveitar. Porque hoje a gente vê a Rai worshiperinha, que Jesus seja o nome, né, cantando. Mas quais eram os louvores daquela época? Né? Porque eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta, se você cantou, tem sabor de mel? Tem sabor... Muito bom. Eu quero saber quais eram esses louvores. Ai, meu Deus. Eu acho que eu já vim numa época do Diante do Trono, sabe? O Diante do Trono, ele já... Eu lembro desses louvores, mas quando eu era muito mais novinha e tal, era esses louvores que cantava no circo de oração e tal, mas o grupo de jovens já era uma vibe mais Diante do Trono, Renascer e por aí vai. Então eu já vi numa época que deu uma diminuída, assim. Uma voz da verdadezinha? Uma voz da verdade, esse daí eu já cantava. Gente, vocês estão entregando a idade. Eu não queria falar nada, não, mas vocês dois estão indo para uma linha aí. Você conhece também, Pablo? Essa música eu não cantei essa não, mas... Graças mas os hinos da harpa... sabe, todos de cor. Os corinhos de fogo. Os corinhos de fogo. Alguém que vindo, inclusive, pra uma linha mais corinho de fogo, do nada tá vindo uns corinhos de fogo aí. Eu tô achando maravilhoso, gente. A gente gosta dos corinhos de fogo. É que tem bastante velho que canta também na igreja. A gente gosta disso. Sim. Rai, mas desde que você era pequena, sempre vivenciou milagres dentro da sua casa, assim, todo um processo, né? O que te fez virar uma chave e falar assim, eu amo e eu conheço esse Jesus da minha família? Que a minha família fala assim, meu Deus do céu, eles amam esse Jesus, mas agora eu sei quem é, do que eles estão falando. Sim. Quando que virou essa chave para você? Eu acho que quando eu cresci e eu ouvi pela primeira vez a história do milagre que Deus fez na vida da minha mãe. Amém. Uns 2, 3 meses antes dos meus pais casarem, a minha mãe teve uma convulsão do nada. E depois daquela convulsão, levaram ela para o hospital. Não descobri, aquela medicina naquela época não era que nem é hoje, então não conseguiam descobrir o que ela tinha. E ela foi cada dia mais piorando. Aí daqui a pouco ela não lembrava mais das pessoas, dos rostos das pessoas, não identificava mais, não falava mais. E chegou um momento que a minha mãe ficou num estado assim meio que vegetativo, sabe? Ela não respondia mais, ela já não olhava, ela já num estado assim vegetativo. Em contrapartida, o meu pai, que era noivo da minha mãe nessa época, as pessoas falavam, como assim você vai casar com essa menina? Essa menina aí não tem mais jeito. Olha para ela, olha como que ela tá. E ela foi totalmente desenganada mesmo pelos médicos, assim, de... se ela voltar, né? Se ela voltar, ela vai ter sequelas, ela não vai ser a mesma pessoa. Então, todas as pessoas, não todas, né? Mas a maior parte das pessoas ali ao redor do meu pai falava que ele não devia casar, que ele devia cancelar o casamento, que não ia ter mais jeito. E o meu pai não aceitou isso. Né, ele me contou que teve um dia na casa da minha avó que ele dobrou os joelhos, ele falou, eu não aceito isso, a minha mãe ia fazer aniversário,
E aí ele falou que não aceitava que ela passasse o aniversário dela no hospital, assim. E aí ele fez essa oração e naquele mesmo dia uma irmã bateu na porta da casa da minha avó e Deus foi lá falar com meu pai que ele ia realizar um milagre. E aí a minha mãe foi melhorando, assim, de repente, né? Mas a gente sabe que é o de repente de Deus. E a minha mãe foi melhorando, e quando não, ela teve alta e passou o aniversário dela fora do hospital. E hoje a minha mãe não tem nenhum tipo de sequela, nada. Ela é uma pessoa normal, saudável. Então, eles casaram, né? Constituíram família. Eu sou fruto desse milagre. Glória a Deus. Então, quando eu tive quando eu soube dessa história, e eu vi inúmeras vezes meu pai contando esse testemunho no altar, assim. Meu pai hoje é pastor e sempre foi um pregador da palavra de Deus. E por muitas vezes eu ouvi ele contando esse testemunho. E foi isso que me fez... não que a gente precise dar prova de Deus, né, para acreditar em Deus, mas isso, assim, fortificou a minha fé desde criança. Então, eu via o meu pai. Meu pai sempre foi um homem de oração, sabe? Muitas vezes, assim, quando eu era adolescente, eu via situações que eu pensava assim, como assim meu pai não vai fazer nada? E o que ele fazia era entrar dentro do quarto e orar. E aquilo, para mim, na minha cabeça de adolescente, não fazia nenhum sentido, assim. Eu a falava, gente tinha que resolver na força do braço. E eu falava, não, mas essa situação... Injusto. Hoje, injusto. E aquela rebeldia de adolescente, né? Mas, assim, eu sempre vi o meu pai sendo um homem de oração. Muitas e muitas vezes, eu acordava de madrugada para ir no banheiro e ele estava na sala orando. Então, assim, eu cresci nesse ambiente. Então, a figura dos meus pais, da minha mãe... tanto da minha mãe quanto do meu pai, elas influenciaram muito na minha vida, a conhecer esse Deus. Amém. Né? E desde muito nova eu tinha também as minhas experiências com o Senhor. Né? Então, tanto que, assim, diferente de algumas pessoas que ali na adolescência meio que se desviam, né? Eu nunca tive esse desejo, sabe? Não porque eu sou uma super mulher ou a santa, não. Mas é porque Deus, ele foi... Claro que a gente enfrenta desafios, mas ele foi preservando ali a minha fé ao longo da minha vida. Eu fui vendo isso de muito perto, assim, Glória né? a Deus. Então, eu acho que foi isso que virou a chavinha na minha cabeça, assim, desde muito nova. Vocês, desde sempre, então, frequentavam igreja, estavam dentro desse ambiente. Você acredita que isso fez parte... Ou você, talvez, estando só em casa, vocês orando, vendo teu pai orar e tal, só isso já bastava para você? Eu acho que não, né? Eu acho que não queria conhecer a Deus só de ouvir falar, né? Como o Joel fala, mas de conhecê-lo mesmo. Então, a partir daquilo que eu ouvia e que eu via na minha família, eu quis conhecer a Deus. Eu acho que a nossa experiência pessoal com o Senhor, ela nos ativa, né? Ativa a nossa fé. Ela nos transforma, né? Então, eu quis conhecer esse Deus desde muito nova. Então, assim, eu fui crescendo nesse ambiente, fui vendo ali, percebendo o meu chamado, né? O propósito de Deus para a minha vida, que eu sempre... Não que eu sempre soube, mas eu via Deus meio que me direcionando para esse caminho da música. E eu fui conhecendo esse Deus. E a cada dia que eu vivia milagres e milagres, quando eu tinha meus 16 anos, eu estava no segundo ano do colégio, né, do ensino médio. Eu tive um processo de enfermidade muito grande, assim, né? Um certo dia eu percebi uma ferida nos meus seios. E aqui na parte de trás, bem nas costas, assim, para baixo. E eu vi aquilo, achei aquilo estranho e falei, mãe, eu tô com alguma coisa aqui. E a minha mãe, vamos no médico. E aí eu fui no médico, eu lembro, a doutora fala, não, isso aí é simples demais, isso daí, aqui mesmo no consultório a gente Toma faz. Toma uma de pirona. Paracetamolzinho, volta pra cá. Não, Nada contra a doutora Cláudia, calma. E a doutora, não, isso é simples demais, aqui a gente faz rapidinho no consultório e tal.
e um dia você já está em casa, nananana, mas eu ia ter que me submeter a alguma cirurgia ali, e nas palavras da doutora que eu passei, era uma cirurgia muito simples, né? Muito básica. Só que não. Aí, o que a gente faz quando a gente recebe qualquer diagnóstico? A gente vai lá no Google. No Google. Joelho, calma, que o joelho é depois. Também. Aí eu cheguei em casa... Primeiro a gente se desespera, depois a gente ora. Meu Deus, e agora? Aí eu recebi isso, eu tinha 16 anos, assim. Falei, ok, eu fiquei com medo, mas o medo ainda estava pouquinho. Aí eu cheguei em casa, abri o computador e coloquei lá os nomes das doenças e falei, vamos ver como que é. Aí eu abri o Google Imagens, assim. Meu Deus, as caixinhas de cigarro, né? Coisa tenebrosa. Meu Deus do céu. E eu comecei a chorar na frente do computador, assim. Minha mãe, nessa época, o computador ficava no quarto dos meus pais. Então eu tava no quarto, minha mãe deitada na cama e eu chorando, falando, mãe, você não tá acreditando, essa doença é séria. E eu vou ter que fazer uma cirurgia. E não sei o quê. E comecei, minha mãe, calma, Raíssa. E aí, enfim, por fim, a gente resolveu procurar um hospital, um outro, né, parecer. E aí a gente realmente viu que não era uma cirurgia tão simples assim. E resumindo, assim, eu tinha 16 anos, eu tive que, né, em 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz 5 cirurgias. Nossa. Então, foi assim, foi um processo que Deus, ele me fez passar muito, eu era muito nova, eu cresci na igreja, mas foi a primeira vez que eu tive, de fato, contato, assim, com um desafio grande, sabe? Assim, com algo que realmente me estremeceu, porque... Testando a tua fé, assim. Testando a minha fé, assim. E aí, eu lembro que as pessoas falavam, não, mas Deus vai te curar. E eu acredito que Deus cura, sim. E eu falava, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E eu comecei, aí veio a parte do joelho. Depois do desespero, vai pro joelho. Veio com spoiler. Era um spoiler. Eu comecei a orar. Nessa época que eu comecei... Primeiro eu fiz uma primeira cirurgia, foi, assim, muito complicada. Foi literalmente, assim... Eu estava contando esse mesmo testemunho para as meninas do Get Worship. Eu falei, gente, minha primeira cirurgia, que foi a da ferida no seio, porque meu seio vazava pus e não parava, não cicatrizava, ficava vazando pus. E aí, eu fiz essa primeira cirurgia com anestesia local, só que às vezes a anestesia não pegava e eu sentia cortando, então assim, foi tudo muito dramático, sabe? Ainda assim, eu fiz uma segunda cirurgia para tentar consertar e não deu certo, voltou a inflamar de novo. Meu Deus. Aí eu olhei para Deus e falei, Deus, eu não tô entendendo, né? Eu não tô entendendo, eu não quero mais. Aí eu fui pro interior de São Paulo passar as férias na casa dos meus avós. E eu falei, não aceito isso, eu creio num Deus que cura. E aí sempre veio as tias, né? O pessoal da família, não, eu conheço uma menina que foi curada disso. E aí a gente, não, então Deus vai me curar também. E aí eu levantava, falei, vou fazer um propósito. Isso eu tinha os meus 16, 17, fazer um propósito, vou orar pelas madrugadas. Aí eu levantava... Não, na primeira madrugada, eu não esqueço, essa é uma história bem engraçada, mas eu não esqueço. A primeira madrugada eu falei assim, Deus, eu não vou acordar, o Senhor que vai me acordar. Aí Deus. Eu fui dormir. Menina, quando deu de madrugada, eu senti um tapa na minha cara. Eu pensei que tinha dormido até meio-dia, né? Acordando da... Não! É pra acordar, então? É o Senhor que vai me acordar. E deixou e ficou dormindo até meio-dia. Misericórdia, não. Eu lembro que eu senti um tapão na minha cara, assim. E eu, tipo, acordei. Eu não sei, porque nesse dia, o meu irmão, ele tava dormindo, era uma bicama, então eu tava dormindo na parte de cima. Eu não sei se Deus falou, vou usar a vida do teu irmão, e meu irmão fez assim, sabe? Não sabemos. Não sei, eu só sei que eu senti um tapa na minha cara e levantei pra orar. Amém. E eu comecei a orar. E aí, nessa época, eu já cantava... todo mundo que sabia que eu cantava, assim, com todo cantor, você fala que canta, a pessoa fala aí, canta aí então, vamos cantar. Vamos ver se é. Quero ver então. Quero ver, vamos louvar aqui. Aí pega um violão. E aí nessa época as pessoas já sabiam que eu cantava. E aí eu era no interior, tem muito disso de oportunidade, de tudo, né? E aí eu ia nas igrejas cantar com a minha avó. Eu lembro que um dia eu fui numa tarde da bênção. Aí eu falei, não, vou na tarde da bênção com a minha avó. E eu entrei dentro do banheiro naquele dia para orar.
E fui orar. Orei dentro do banheiro. Falei, Senhor, eu acredito na minha cura, eu não quero voltar para São Paulo para refazer essa cirurgia. E comecei a orar, e voltei para o culto. Voltei para o culto ali, fiquei no culto e nada. Deus não falou nada, não aconteceu nada. E eu fiquei, tipo, Deus... Tá me ouvindo? Alô? Deus... O retorno não tá funcionando. Não aconteceu nada. Eu orando pelas madrugadas, eu falei, tá bom. Aí Deus me encontrou num açaí. Fui tomar um açaí. Olha aí. Como Deus faz, né? Ai, às vezes a gente Jesus. acha que vai ser numa Num forma, culto, de uma num maneira. movimento, num negócio. E Deus me encontrou no açaí, fui tomar um açaí com a minha família. Quando vê que não, uma irmã da igreja que estava nessa tarde da bênção falou, vem aqui, senta aqui do meu lado. Aí todo mundo assim Ela da tava mesa... comendo açaí junto? Ela tava no junto. açaí. Aí ela, senta aqui do meu lado. Aí todo mundo meio que já... que é aquelas irmãs do mano. Revela tudo, né? Foque. Aí eu fui sentar do lado dela, ela falou assim, sabe aquela tarde da bênção lá? Deus mandou ir até você. Mas eu não fui. Porque eu te via tão bem, porque realmente eu tava assim, normal. E você me olhava, você não sabia, entendeu? E eu não fui. E o Senhor pediu para ir, eu não fui. Mas eu te encontrei aqui, eu vou falar o que o Senhor deseja para você. E ela virou para mim e falou assim, Deus manda te falar que Ele não vai te curar. Deus manda te falar que Ele não vai te curar. Que forte E aí isso, eu falei, eita. Aí e ela falou, qual foi o sentimento, assim, Rai? eu acho que foi um sentimento de a primeira vez que Deus te fala não, assim. Isso. Mas desesperou você? Ou você sentiu... Eu fiquei sem... Eu não sei, Não sabe quando sabe, você não sim, sabe eu reagir, acredito, sabe? exato. Tipo, você fica Entendi. tipo, Você e não agora? desespera, mas também não fica feliz, né? Você fica, meu Deus, e agora? Deus não vai me curar? E aí, o que vai acontecer? Isso. Sabe? Mas só que é meio como se também... Quando você ouve, às vezes, um não de Deus, é meio que você para e você assim... Tá, não, é um e agora, mas tipo assim, se ele tá dizendo não, é porque ele também tem alguma coisa no negócio. Então, e aí... Mas é que até tu saber qual Isso, que é não, alguma claro, exato, coisa, exato. é desesperador. Eu fiquei meio tela, como que fala? Aquele erro lá? Tela azul, né? Tela azul. Tela azul. Fiquei, não, mas pera, mas Deus cura. Um monte de gente foi curada e Deus não vai me curar? Como Imagina, assim? eu cresci com o testemunho do meu pai, da minha mãe, Exatamente. né? Exatamente. E ela falou, Deus não vai te curar, mas Ele vai usar isso para a glória dele. Aí eu falei, amém. Aí eu voltei para São Paulo. E aí, depois disso, eu ainda fiz mais 2 cirurgias. Meu Deus. E além de uma outra cirurgia, que é essa ferida que eu tinha nas costas, que aí só foi uma única vez. Aí eu refiz essa cirurgia mais 2 vezes. E eu tive que passar por esse processo mesmo da medicina ali, né? Amém. Foi a primeira vez que eu vi Deus de uma forma, assim... diferente, sabe? Talvez humana, não sei. É um cuidado do Senhor. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, a gente procurou uma outra médica para resolver, porque a que não estava conseguindo. E aí, eu vi assim, não, a gente vai te internar, não vai ser da forma que foi feita com você, a gente vai te sedar, porque tudo foi feito, né, com eu acordado. Então, foi tudo muito traumatizante. E aí o cuidado de Deus nas pequenas coisas, Talvez sabe? tenha visto Deus como um pai. Como um cuidando. pai, Amém. como um pai. Porque eu me lembro que foi um processo assim, muito sozinho, porque minha mãe não podia fazer nada por mim, meu pai não podia fazer nada por mim, eu tinha que passar por aquilo, eu e Deus. Isso, era você e ele. Exatamente. Todo mundo só sofria junto, né? Exatamente. E aí, assim... eu lembro que eu estava muito desesperada, né? Porque essa cirurgia, que foi a ferida que eu tinha nos seios, foi, assim, muito complicada, que eu fiz 4 vezes para, de fato, resolver o problema, né? E, graças a Deus, até hoje não voltou mais. Mas a cirurgia que eu tinha nas costas, que foi uma cirurgia muito mais complicada, porque era uma cirurgia aberta. Então, tipo assim, literalmente ficava um buraco... E aquele buraco, ele ia cicatrizando de dentro para fora. Caramba. E aí as pessoas vinham conversar comigo. Não, porque eu conheço um fulano que teve isso e cabia uma mão. E eu conheço não sei quem, não podia sentar porque não dava para sentar e sofria. Nanana. E tudo aquilo na minha cabeça. E Deus falou, eu não vou te curar, você vai ter que passar por isso. A questão não era necessariamente que você não ia estar
curada disso. É que Deus não ia intervir através de uma forma milagrosa. Uma forma milagrosa. Isso. Exatamente, exatamente. Tá. Mas Deus não me curou de uma forma milagrosa, mas me curou nas minhas no natural, emoções, nas emoções, através da no dificuldade. confiar no Senhor, no ver Deus, sabe? De enxergar Deus em lugares que talvez se eu não tivesse passado por esse processo, eu nunca enxergaria. Meu Deus. Entendeu? E depois vocês vão vai fazer sentido o que eu tô falando aqui com outros desafios da minha vida mais pra frente, que aí eu comecei a perceber Deus nos pequenos detalhes. Amém. Né? Então, essa cirurgia que eu fiz, também eu tava com muito medo que eu ia tomar. Eu tomei todos os tipos de anestesia possíveis. Mas a uma que eu tava com muito medo era a hack, porque toda mulher grávida, né? A gente ouve que dói muito, que a agulha é enorme, não sei o quê, tem o risco, nananã. E eu era só uma menina, assim, né? Foi nessa época também que eu tive que parar projetos da minha vida por conta dessa cirurgia. Eu fazia inglês, não podia fazer mais porque eu ia ficar meses. E eu achava assim, eu só orava, Senhor, que o Senhor me dê uma cirurgia tranquila. Amém. Que a minha cirurgia não seja que esse buraco, né? Que vai existir o buraco, mas que não seja um buraco enorme que vai ficar meses para voltar, né, para cicatrizar, que eu consiga ter a minha vida normal, que eu não fique acamada. E assim, todo o processo eu vi o cuidado de Deus. Então, desde quando eu fui internada, os enfermeiros que cuidaram de mim, a minha cirurgia em si, eu não senti dor, sabe? Assim, nenhuma. A cirurgia foi muito, apesar de ter sido uma cirurgia que ficou um buraco, mas meu buraco era menorzinho, sabe? Assim, não foi algo que levou muito tempo para cicatrizar. Então, eu comecei a ver Deus, o cuidado de Deus como um pai, bem, bem pontuado isso, assim. E foi através disso que eu amadureci muito nova, assim, algumas coisas na minha fé, na minha confiança no Senhor, em ouvir a voz de Deus, em viver as minhas experiências com Deus, né? Então, a Pablo vai concordar, a Rai também, é que existem situações na nossa vida, existem circunstâncias, sofrimentos até que nós vamos passar, que nós precisamos olhar para o cenário que Jesus está construindo. Eu gosto de falar que Deus ele é diretor de cinema, ele monta um cenário em volta, porque ele vai fazer sentido em algum momento da nossa vida. Então, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, as bênçãos que o Senhor nos dá, é uma construção de um cenário, de uma história, a história da nossa vida sendo construída. Então, a gente olhar para esses momentos de dificuldades, né? A Rai está contando do momento de dificuldade dela. Olhar para esse cenário e ver o cuidado de Deus, de olhar com essa perspectiva, de Ele tentando se apresentar para nós como um pai, que cuida de nós no meio da aflição, porque Ele fala, vocês vão ter aflições, mas vocês vão precisar me enxergar também como um pai que cuida de vocês. E eu tenho certeza que o sentido desses sofrimentos que você passou foi para poder orientar, encontrar com outras pessoas que passam pela sua vida e você olha e vai dizer, eu já passei por isso, deixa eu te explicar como é que é. Deixa eu te fazer ver o cuidado do pai. Né? Como é que você vê isso, Rai? Eu vejo... Teve um dos cultos aqui que eu ministrei a respeito disso, né? Deus é suficiente para você? Porque quando Deus te fala não, seja para qualquer área da sua vida, né? Porque às vezes você não vê muito sentido no não de Deus, mas quando Deus te fala não, eu não vou fazer isso que você está me pedindo, só Ele, só Jesus é suficiente. Você vai... Porque é nesse momento que de fato a sua fé é provada. Amém. Né? Então, eu encontrei diversas pessoas ao longo da minha vida e eu pude testemunhar isso, né? Amém. Pude contar, pude orientar, até no processo de enfermidade do meu marido. E eu acredito muito e que eu vi Deus como um pai que cuidou de mim e também aprendi a valorizar a presença do Senhor sem que Ele fizesse as minhas vontades. Amém. Mesmo que as minhas vontades... elas de fato fizessem sentido. Sim, fossem genuínas, fossem certas, tipo corretas, assim, né? Exato. Exatamente. Então, Muito isso mudou a minha vida, assim. Glória a Deus. Mudou a minha vida. Rai, e como que foi a mudança de vocês para Floripa? O que te trouxe, né? O que te trouxe para Florianópolis? Além Já das tem praias. Um suspiro Além das ali. praias. Gente do céu.
Eu vou voltar um pouquinho na história para fazer sentido para te responder isso. Quando eu terminei o colégio, né, saí da escola, eu falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Tinha passado cirurgias já? Já tinha vencido esse processo. Pergunta de todo jovem, qual é o meu propósito? O que eu faço agora? Quando é que eu vou? E aí, eu cresci numa igreja missionária, então eu vi muitos jovens indo fazer missões, assim. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Então, o pessoal indo para o Nordeste ou para outras nações. E eu ficava, Deus, é isso aí, eu ser missionária, então. Mas, no fundo, eu não era isso, sabe? Eu sentia não brilhava que não o coração. Não assim. que Deus vai olhar para alguém que vai fazer missão e falar, eu não vou... Exato. Não, obviamente que não. Mas, assim, eu sentia que Deus queria me usar na área da música. Mas eu olhava para o meu cenário... Na igreja que eu tava. A opção era missão. E aí eu falava, Deus, mas como você vai fazer isso na minha vida, né? E aí eu fui fazer um curso de férias aqui em Floripa, gente. Olha como que Deus é. Eu vim 2 vezes pra cá. Uma foi em 2016, quando eu ainda já tinha terminado a escola. E eu tava nessa grande dúvida existencial do que eu ia fazer. E se eu entrava numa faculdade, se eu ia pra alguma base missionária. Eu falei... Aí um amigo meu falou, você conhece a F-Hop? A F-Hop que todo mundo conhece, né? Dos louvores e tudo. Eu fiquei lá 3 anos com a F-Hop. E aí, você conhece a F-Hop? Eu falei, não, o que é isso aí? E aí ele falou, não, é uma base missionária, só que é mais voltada para adoração, para intercessão. Oração. E aí eu falei, cara, eu acho que é isso aí. Aí eu falei, quer saber? Eu vou numa escola de férias, né? Uma escola mais curtinha ali para conhecer, para ver se realmente eu me identifico e tal. E aí, assim, gente, tinha acabado de sair da escola, não tinha R$1 no bolso, não trabalhava, assim, não tinha nada. Aí um dia eu falei, vou colocar o pé e Deus vai colocar o chão. 16 anos, né? Eu ia dizer, tu era uma adolescente ainda, né? Era. Eu tinha, na verdade, nessa época eu tinha 2016, eu tinha 18, acho, 17, 18 por aí. Mas foi quando eu saí uma vida. Eu saí da escola e falei, vou fazer isso daí. E aí eu fiz minha inscrição sem R$1 no bolso, fui aceitada. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu tenho que pagar o meme, né? E agora o que eu faço? Eu tenho um boleto aqui pra pagar da escola, não tenho R$1. E aí Deus foi provendo. Amém. Deus foi provendo. Aí eu liguei pra uma amiga, ela falou, não, vai dar certo, a gente vai conseguir. Aí as pessoas foram ofertando, até roupa me ofertaram, porque eu não tinha roupa de frio, era no frio aqui. E a gente sabe que aqui é muito frio. É bem frio, gente. Eu sei que os gaúchos vão falar, é porque o pessoal não sabe que é frio. Curitibano vai falar, que não sabe que é frio. Mas pra gente verdade. É frio, tá? Pra gente é frio. 6 horas da manhã aqui pra ver. Vai correr 6 horas da manhã. Vai correr 6 horas da manhã pra ver o que acontece. Exatamente. Muito bom. E aí eu vim pra cá, vivi esses 7 dias, né? E falei, é isso aí. Aí eu voltei. E falei, não, eu quero ser missionária intercessora, eu vou pra F-Hop, eu vou fazer o Fascinação, que era o curso deles mais longo. E Deus falou... Aí eu peguei e falei assim, então vamos lá, Deus, que eu sempre fui essa de... Vamos colocar as cartas na mesa, vamos conversar aqui. Eu sou uma pessoa mais pragmática, sabe? Que gosta de planejar e tudo. Eu falei, Deus, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o Enem. E aí eu vou te dar 2 opções. Eu vou te dar 2 opções. Tá doidinha pra ouvir um não de novo, né? Ela tá doidinha. Assim, ou o senhor me dá uma bolsa, né? Uma bolsa pra fazer a minha faculdade. Ou eu vou ir pra F-Hop, eu vou virar missionária agora mesmo. Deus, você escolhe. Aí o que Deus fez? Me deu uma bolsa. Amém. Me deu uma bolsa. Aí eu falei, ok, não é o tempo do Senhor, então vou estudar. E eu sou formada em marketing, trabalhei mais de 8 anos com isso. Que legal. E então, assim, de trabalhar em empresa, de pegar a minha bolsinha, de pegar metrô. E aí a promessa do Senhor. E eu olhava pro meu cenário e falava, como? Aonde? Que momento? E em 2018, o Senhor começou a reacender esse desejo de fazer... um curso ministerial, sabe, em crescer mesmo. Eu estava no meu último semestre da faculdade, faltava só 6 meses para eu completar a minha faculdade. Eu tinha acabado de ser promovida na empresa que eu trabalhava na época.
E aí Deus começou a me incomodar. Eu falei, Senhor, eu vou fazer mais uma loucura aqui. Fazer mais uma loucura. Aí fiz a minha inscrição para o Fascinação, que é o curso da FIOP mais longo, de 5 meses. E fui aprovada por na verdade, assim, volta, né? Que eu esqueci de um pequeno... para ver como que Deus faz tudo perfeito. Amém. Eu não tinha... O Fascinação é um curso bem mais caro, né? Do que uma escola. E eu não tinha nenhum dinheiro. Eu trabalhava, mas assim, um salário na época de R$900 pagava o quê? Não pagava. E aí eu falei... Mas a FIOP tinha um programa de bolsa. E eles recrutavam jovens da mídia, de marketing, isso para essas pessoas ganhavam a bolsa no Fascinação. E eu fazia o quê? Marketing. Boa. E aí Deus, através da minha profissão, caramba, tá vendo? Glória através a da Deus. minha profissão, eu consegui essa bolsa e fui fazer o Fascinação. 2 anos depois que eu queria, né, fazer a loucura lá atrás, e Deus não deixou, mas ele tinha o porquê dele, Exatamente. que a gente só vai entender depois. Então foi através da minha profissão que eu fiz o Fascinação e vivi aqui 5 meses da minha vida. Aí foi que eu comecei a me ativar no meu ministério musical, porque assim... Amém. Amiga, então tu não tinha clareza. Eu tinha promessa. Deus falava, eu vou te usar. Eu lembro que as minhas primeiras experiências com o Senhor nessa área, antes disso, quando eu cantava na igreja, era que nem o CD, que a gente fala assim, que nem o CD, que nada mais é o quê? Solta o playback e eu cantava a música que nem a cantora fazia, assim, por igual, as ministrações, tudo. E eu cantava as músicas com os meus olhos fechados, ou eu olhava pra cima, assim, pro teto, sabe? Eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu ficava num apavoro, assim, porque eu sempre fui muito tímida e era isso. Eu nunca tinha fluído, eu nunca tinha, sabe, assim, me soltado. Eu nunca tinha vivido essas experiências. Eu vivi a minha primeira experiência, assim, encontro de oração em casas, ou num ambiente que não era um culto, assim. Era oração com jovens, 3, 4, 5 pessoas. Mais informal, né? Mais informal. E aí foi que Deus... Eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, eu estava cantando aquela música Santo Espírito, da Laura Sogueles, né? Como que é essa Dá uma palhinha pra nós. Eu não lembro. Eu vou dar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E eu tava cantando e foi a primeira vez que eu comecei a falar. Eu nem lembro o que eu falava, mas assim, foi uma graça do Senhor que Ele pegou todas as minhas inseguranças ali, toda essa timidez e meio que arrancou de mim, sabe? E aí foi a primeira vez que eu senti o que era me lançar cantando, sabe? Adorando o Senhor no meu ministério. E aí, quando eu fui para a FIOP, isso foi se intensificando, sabe? Eu fui... mas, assim, tem um pequeno porém nessa época, né? Eu recebi uma palavra que era engraçada nessa época, mas que faz muito sentido. Eu fui para lá, eu tinha um período que eu trabalhava, né, na equipe de mídia, e tinha outro que eu fazia a escola. Mas eu não participava de nenhum grupo de música, porque não tinha tempo para isso. Então eu falava, Deus, você me trouxe aqui. Vamos lá, Deus, vamos conversar um pouquinho. Você me trouxe aqui. Eu achei que eu ia agora. Te dou 2 opções. Falei, não, é agora que eu vou, assim, deslanchar no meu propósito, que eu vou aprender, que eu vou, assim, sabe, me desenvolver nesse ambiente. E aí, quando eu vi, eu não participava. E aí, entrou, assim, uma incógnita, mas é quando Deus te esconde. Né, esse momento que Deus te esconde. E eu vivi esse tempo muito de preparação dentro de mim. E eu recebi uma palavra assim, que é engraçada, porque a pessoa chegou em mim e falou assim, cara, Deus me deu uma visão, eu vi uma baleia, eu fiquei quase a dar risada. Jonas, alô, Deus. Não, mas vai fazer sentido. Eu vi uma baleia, mas... Sabe quando a baleia fica nas profundezas, de vez em quando ela sobe para a superfície? Eu te vejo assim, porque de fato era assim que eu me sentia. Eu vivi um tempo que eu estava trabalhando na base missionária, que eu estava lá dentro do marketing deles, e aí eu estudava, mas eu não conseguia fazer aquilo que eu queria. E de vez em quando Deus me colocava para a superfície, né? E aí eu cantava algumas vezes lá dentro, mas assim... Foi um tempo que eu tive que lidar com isso, sabe? Porque às vezes a gente quer
pegar as nossas coisas. Não, agora que eu vou pregar, agora que eu vou fazer. Agora... E Deus fala, calma, que eu vou te esconder. No tempo, que eu vou te esconder um pouco. Então, foi um tempo assim. Amém. E aí, depois disso, eu voltei para São Paulo. Fiquei 5 meses, voltei para São Paulo. Voltei minha vida normal, gente. E assim, foi muito frustrante, porque eu achei que eu ia permanecer como missionária, né? E, enfim, ficar na F-Hop. E Deus falou, não é isso. Não é isso que eu quero. E aí, eles me convidaram. Eles falaram, você quer voltar? A gente te quer aqui, nananã. E Deus falando, não é isso que eu quero. Eu falei, não é isso, gente. Pessoal, eu não vou. E aí, eu fui procurar emprego. Voltei a ser a Raíssa do marketing. E aí, eu falava, quando, Deus? Quando essas promessas? E eu não via nenhuma perspectiva. Em 2020, isso foi... no final de 2018, em dezembro, né? E aí se passaram, voltei a trabalhar, servi na igreja dos meus pais, né? Era uma igreja muito pequenininha. Ainda até aí eu nunca tinha participado de nenhum grupo de música, de nada, gente. Eu tinha, assim, minha oportunidade, vamos dizer, era assim, uma vez ou outra cantar na oferta, sabe? No momento do ofertório. E aí Deus, ele foi me ativando. Eu esqueci de contar essa parte, mas Deus já tinha me ativado a escrever canções, né? Então, eu era literalmente aquela que cantava no quarto com Deus, entendeu? No secreto. Amém. E aí eu conheci o Joe em 2020, né? A gente se conheceu e aí Antes ou depois da pandemia? Misericórdia. Foi na já era pandemia, né? Então. 19, final de 19? Foi final não foi? de 19? Acho que foi, né? Final de 19. Foi, Acho que foi, tipo, março, começo, mais ou menos, de 2020. Que deu foi, e coisa. Isso, foi março, aqui em Brasília. Não, mas foi na pandemia mesmo ali, né? Já tava no lockdown, eu acho que foi isso. E aí eu conheci o Joe. De máscara? De máscara. só de longe, assim. E o Joe já vivia da música, né? E aí, assim, pra mim, era um universo novo que eu fui conhecendo, porque até então eu não tive contato com essa área. E, assim... o Joe, a gente se conheceu no Facebook, né? Que é um detalhe importante. Um detalhe importante. A gente se conheceu pela internet, ficamos um tempo conversando e tal. O Joe morava em São Paulo? E morava em São Paulo. Por algum motivo eu tinha ali no Facebook, mas a gente não tinha nenhum tipo de contato ou conexão nem nada. E aí ele viu um vídeo meu cantando, que eu postava nessa época alguns vídeos meus cantando na internet. E aí na época ele já estava começando a mexer com produção, assim, mas ainda bem assim, embrionário, assim, ele é iniciante. E aí ele falou, gostei e tal, você compõe? Eu falei, componho. Aí vamos fazer alguma produção sua. Até hoje não saiu a produção. Profeta da casa não tem honra, meu. Ele vai brigar comigo quando ele... Ô, John, pelo amor de Deus, John. Dá um vamos chacoalho, produzir assim. esse negócio, John. Tá escondendo ela no fundo do mar ainda, rapaz? Muito gente, bom. aí, enfim, a gente se conheceu assim, aí a gente noivamos, casamos em 2022, e aí vivemos vários milagres do Senhor, tanto Glória no nosso casamento, quanto também na vida do Joe, né? Porque ele começou muito iniciante e, de repente, Deus fez um boom na vida dele, assim. Glória eu vivi isso com ele depois do nosso casamento. E a bênção quando você constitui uma família, né? O Amém. Senhor, ele vai liberando coisas que... alargando as tendas. Amém. E assim, e aí ele foi crescendo na profissão dele e eu continuava trabalhando lá bonitinha na minha profissão, tudo. E aí ele recebeu o convite... marqueteira. E aí ele recebeu um convite do pastor Lucas para vir para cá. Amém. E a gente, assim, o pastor Lucas, né, como a gente conhece o nosso pastor, bem acelerado, assim, não, que você já vai ficar... Recém-casado, vocês estavam? A gente já tinha... Ou tava namorando? Não, a gente já tinha casado, já a gente já... Eu acho que a gente tinha uns 2 anos de casado já, né? E 2 anos de casado, então a gente já tinha vivido, assim... esse processo do casamento, de adaptação, a gente já estava morando, né? Bonitinha, a nossa casinha, tudo, já estava assim, com a nossa rotina, sabe? E a gente recebeu esse convite, e aí, pastor Lucas, não, que você já pode ficar aqui. Ele veio produzir aquela música Confia em Ti, do Melk. E aí, ele, não, mas eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que orar. A gente foi orar. A gente não... Graças a Deus,
tanto os pais dele, né, que são um testemunho, assim, extraordinário, e também o exemplo de casa. Eu nunca tomei uma decisão antes de colocar em oração. Que legal. A gente, não, vamos orar para saber se é de Deus mesmo isso daí. A gente começou a orar, começou a orar, e eu recebi uma palavra que eu ia viver algo novo. Olha só! Não, Algo Deus, novo que vindo. Loucura. E aí eu recebi essa palavra que eu ia viver algo novo no Senhor, que, enfim, a gente veio pra cá debaixo da palavra de Deus mesmo. Amém. A gente vendeu todas as nossas coisas em São Paulo e... Vocês vieram bem no início da Get, então, né? Não, a gente veio quando completou 1 ano de Get. Tá. E aí foi em novembro de 2024 que a gente chegou aqui. E eu vim, mas eu não vim como cantora, não. Eu vim para acompanhar o esposa Joe. do Joe. A esposa do Joe. Não tinha um convite nesse sentido, né? E eu cheguei aqui e, antes disso, como uma boa assembleana que cresceu na Assembleia, apesar de não parecer que eu tenho uma cara de batista, eu sei. Eu tenho uma cara de batista. Mas, assim, antes de vir para cá, eu fiz um propósito de 52 dias, orando. Eu e minha sogra, né? O convite desse propósito foi através da minha sogra. E dos meus pedidos ao Senhor é que Deus, de fato, me fizesse viver o propósito dele, né? Amém. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim para acompanhar o Joe e tal. Aí, na cantata de Natal, né? Precisamos de uma soprano. Aí, o Joe, não, vai lá. Vê lá se você consegue ajudar. Aí, eu vim. Aí, depois... Vê se tu conseguia ajudar. Vê aí se dá. Aí, eu vim para cá ajudar na cantata, né? Cantar. E nunca mais saí. Aí, quando foi... isso foi na cantata, eu cantei na cantata. E na virada me falaram assim, eu acho que você vai gravar algo novo vindo. Eu falei, o quê? Aí eu falei, não, mas gente, vocês têm certeza? E eu, não, gente, mas assim, eu nunca tinha gravado nada na minha vida, nada. Eu cantava no meu quarto. Só os vídeos que o Joe ficava vendo no Facebook. Exatamente, assim, tive algumas experiências cantando, mas era na igreja dos meus pais, não tinha clique, não tinha... Sim, exato. Nada, gente, eu fiquei... Outra estrutura, é outro mundo, Não, né? outro universo, assim, outro universo. Meu Eu falei, Deus. não, mas... E aí começou o processo de Deus na minha vida. Ai. Nessa área, que Deus realmente... Eu vim pra cá, eu me desliguei do meu emprego anterior, então eu tava naquela, será que eu encontro um emprego aqui? O que eu vou fazer? E Deus começou a me mover a entrar a viver o meu propósito. Amém. E foi extremamente desconfortável, porque de fato, quando Deus te tira da sua zona de conforto, fala, você vai viver um novo tempo, não é Ainda bom, mais gente. uma pessoa pragmática, que você falou que você é toda regradinha e tal. Eu sou do planejamento. E aí, Meu assim, Deus do céu. eu olhava, eu falava, gente, eu vou gravar? Como assim? Eu não... Gente, eu acho que tá errado isso aí. E o John, não, você tem que abraçar isso daí. E Deus literalmente, sabe quando a sensação de te empurrar, assim? Deus literalmente me empurrando e me forçando. Eu fiquei tão aflita, assim, porque eu olhava pra mim, assim, olhava, porque do meu lado tinha a Érica, olhava que do meu lado tinha a Mel. Aí eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Onde Deus me trouxe? Não, eu ficava assim num conflito dentro da minha mente, assim. Tu já Colapso, conhecia né? eles, assim, de ver? Já conhecia, porque quando eu conheci o Joe, eu conhecia, assim, o universo da música mesmo, outros cantores. Eu passei a meio que mergulhar, navegar assim, nesse universo junto com ele. E aí, quando eu cheguei aqui, eu olhava pra Érica, eu olhava pro Mel, que falando, gente, não, mas, Senhor... E eu me sentia completamente incapaz, assim. Meu Deus, completamente incapaz. Eu lembrei esses dias, eu fui abrindo o meu gravador, assim, e eu acho que uns 10 dias antes de eu gravar algo novo vindo, eu escrevi uma canção. Eu acho que foi a primeira canção que eu escrevi aqui em Florianópolis, quando eu cheguei aqui. E eu lembro que eu entrei no quarto, assim, no estúdio do Jonatas, e eu falava, Deus,
eu não sei se eu consigo fazer isso que o Senhor está me pedindo. Eu sei que é uma oportunidade, eu sei que eu orei para isso, eu sei que, mas eu acho que eu não consigo. Aí eu comecei a escrever essa canção e que diz assim, eu posso cantar um pouquinho? Com certeza, querida. Falou assim: Senhor, eu me calei, me acovardei, o medo falou por mim. Senhor, sou incapaz, cheio de falhas. Senhor, sei que os teus planos são numerosos. Tira esse medo que me faz paralisar. Senhor, não quero viver assim. Não é o que desejas pra mim. Eu não vou me calar. Meu Deus vivo está. Nasci pra anunciar suas palavras. Eu não vou me calar. Aonde for irei. Tudo que me ordenar, assim eu o farei. Aleluia. E aí eu comecei a escrever essa canção. Calma, Rai, calma. Calma, acabou. E eu comecei a olhar para minha capacidade. Eu falei, Senhor, eu não sou a pessoa ideal para gravar essa canção. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Na verdade, eu sou muito tímida. E essa música é muito alegre, é muito assim. E eu falava, como que isso vai acontecer? E aí, nesse dia, eu escrevi essa canção. E 10 dias depois, eu fui gravar algo novo vindo, na virada. E a minha angústia era tanta que eu perdi a minha voz, eu não tinha voz. Deus. E aí, eu lembro de um dia antes, eu ir para a UPA aqui, tomei uma injeção, falei, Senhor, vou tomar aqui uma injeção. E o Melk falando, faz isso, faz aquilo. Eu fazendo exercício vocal sem voz, eu não tinha voz. E aí, dentro de mim, eu falava, eu não vou gravar. Sabe assim, quando você quer desobedecer a Deus? Eu falei, não, mas eu vou passar vergonha, eu não tenho voz. E se eu subir lá e passar vergonha? Como assim? E aquilo... eu lembro que nesse dia, que foi muito lindo, que eu recebia ligações e minha família toda começou a orar por mim. E as pessoas começaram a falar, não, Rai, você não vai desistir, você vai gravar, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. Amém. E eu lembro que antes de eu subir para gravar algo novo vindo, eu não tinha nenhuma voz. Meu Deus do céu, E eu tava assim, Deus, você vai ter que fazer um milagre. Meu Deus. E aí eu subi para gravar e... na hora que eu fui cantar, minha voz saiu. Porque, assim, mesmo que depois quem é músico vai entender que tem um overdub, né? Às vezes a gente regrava algumas coisas que a gente erra, algumas coisinhas assim. Mas eu precisava emitir. Eu não tinha voz para emitir, para falar. Meu Deus. E aí a minha voz saiu e eu consegui cantar. Tanto que depois que eu cantei essa canção que a gente gravou, minha voz... Meu Deus. Era assim, isso. Sumiu de volta. Participação especial da voz da Rai. Exatamente. Ai, que loucura. E aí, eu não me lembrava dessa canção que eu compus. Eu não me lembrava. E esses dias eu fui caçando, enfim... Ela não tá gravada, Rai? Ela tá no meu celular, no meu... Não, mas ela não tá... Ô, Joe, pelo amor de Deus. Joe. Não. Assim, a gente cara? espera... Né, o mínimo. Pelo amor de Deus. Deus. Essa música aí não pode ficar só aí na sua caixinha, não pode. Rai. A gente precisa dela. E aí eu ouvi essa canção que eu compus e eu falei, meu Deus, como o Senhor é fiel. Amém. Porque meu querer eu não teria vivido isso. Mas o Senhor, Ele me capacitou na minha fraqueza, Ele me fez... se aperfeiçoou o poder dele na minha fraqueza, né? Amém. E eu gravei essa canção, aí eu comecei a viver os planos do Senhor com o Get Worship, né? Comecei a aprender com o Melk, com o Eric, com todo mundo que tá ali. E eu comecei a viver o propósito de Deus na minha vida, assim, com esse empurrão do Senhor, Aleluia. sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho vivido esse novo tempo do Senhor, esse algo novo, né, do Senhor na minha vida. E, assim, para mim é muito gratificante, sabe? E pra gente também. Ô, Rai, das músicas que vocês vivenciam aqui na Get, assim,
qual que tem tocado mais o seu coração? Assim, o que mais tem te movido? Talvez fazendo parte da sua oração? Que música? Ai, gente, essa pergunta é muito difícil, né? Enquanto você pensa, então, Rai, eu vou pedir para quem está vendo a gente lá do outro lado da tela, se inscreve no canal da Get TV. Aperta no joinha aqui, você pega o seu dedo, você toca assim, ó, você dá só um toque assim, ó, e aperta no joinha para que alcance mais gente. E compartilha, tem uma setinha ali, você compartilha nos grupos, onde você estiver, para que as pessoas possam ouvir os testemunhos que nós contamos aqui e para que a fé seja acrescentada através das histórias da Rai, de tantas outras pessoas maravilhosas que passam aqui pela gente. Glória então se inscreve, curte e compartilha. Amém. Glória a Deus. Eu acho que um novo dia, né? Eu acho que essa música, eu lembro da primeira vez, como eu sou esposa do produtor, eu tenho o benefício de saber tudo. O privilégio de antes de todo mundo ouvir, eu já ouvi, entendeu? Que gostoso. E eu lembro que essa música, desde quando eu ouvi a primeira guia do Vini cantando, assim, eu lembro que ele soltou na mesa, a gente tava no Get Coffee, tava eu, Érica, Vini, e assim, todo mundo chorando, ouvindo, sabe? Assim, essa música realmente tocou, assim, todos nós do Get Worship, sabe? Então, é uma música muito especial. A minha família, eu e Joe, vivemos um novo dia do Senhor. Amém. Através dessa canção, né? Que, enfim, já tocou aí mais de 140 milhões, eu acredito, né? Se eu não estou enganada. Então, assim, o Joe viveu promessas do Senhor através dessa música. Eu vivi promessas do Senhor através dessa música e de todo o projeto, né? Do Get Worship. Então, essa canção, ela tem um lugar muito especial, assim, no meu coração. Amém. Rai, então, de forma prática, aqui na Get foi que, assim, abriu a questão do seu ministério, né? Sim. Que você vivenciava isso de uma forma menor. Como é que foi a primeira vez que você subiu no altar e se viu falando, ministrando? Porque há pouco tempo que você começou a ministrar também nas músicas. Sim. Como foi para você vivenciar isso? Olha, quando eu cheguei aqui, como eu comentei, né, tudo é muito novo, muito novo para mim. Agora eu tenho um pouquinho mais de familiaridade, assim, mas e eu ficava muito apavorada, assim, para cantar. Eu me travava muito, sabe? Eu sabia o que Deus ele queria de mim, eu sabia o que eu podia entregar, mas eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia romper isso. Acho que muito pela... Uma crença mesmo. Uma crença e também... a gente tem que tomar um cuidado muito grande, a gente que está no altar, de viver pelo olhar do outro, sabe? A gente tem que viver pelo olhar do Senhor sobre nós. Sem se importar com a crítica, exatamente. Né? Com o elogio. Quem está me olhando? Assim? Isso. Não, eu tô aqui para adorar o Senhor. Amém. Né? É claro que a gente sempre vai entregar o nosso melhor, a nossa excelência ao Senhor, mas eu estava vivendo um momento em que eu precisei de um tratar do Senhor a respeito disso. E foi no Next, eu lembro que foi no Next que eu comecei a conseguir me soltar, assim, que legal. Sabe? A ministrar, a fluir no Espírito Santo, assim. E hoje em dia, graças a Deus, o Senhor tem me movido cada vez mais a cantar para Ele, a viver pelo olhar dEle sobre mim, sabe? Glória a Deus. E eu acredito que isso é um exercício que a gente sempre tem que se fazer, porque senão a gente cai nesse perigo, né? De viver pelo olhar do homem, e não é isso que o Senhor deseja de nós, sabe? Amém. 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 Que gostoso, né? Maravilhoso. A gente está muito feliz, Rai, porque eu acho que a Get Worship, no geral, assim, tem vivido mistérios na graça do Senhor Jesus, porque humanamente é impossível explicar algumas coisas que têm acontecido, né? O que mais te marcou enquanto, assim, estando no ministério Get Worship? Olha, foi um acontecimento recente. Assim, quando eu era nova, eu recebi uma promessa do Senhor. Eu sempre gostei muito do inglês, né? Sim. Sempre gostei muito do inglês. E eu comecei a estudar inglês quando eu ainda estudava no ensino médio. E eu lembro que quando eu fiz 6 meses de aula, eu
eu falei, eu vou fazer algo em gratidão ao Senhor, porque eu tinha ganhado uma bolsa, né, de uma escola. Falei, eu vou fazer algo em gratidão ao Senhor. E eu cantei uma primeira vez na igreja uma música em inglês. Aí eu lembro que eu fiz tudo certinho, montei um vídeo com a tradução, aí eu cantei. Aí foi muito especial para mim. E aí no final do culto, uma missionária veio falar comigo, falou, por que você estuda inglês? Qual que é o seu motivo? Eu falei, não. Dei aquela resposta padrão, né? Não, eu estudo para mercado de trabalho, né? Melhores oportunidades. Aí ela olhou para mim, assim, ficou pensativa. Aí ela falou assim para mim, não é isso. Deus tem muito mais para você. Aí eu falei, tá bom. E aí, enfim, 10 anos, 11 anos se passaram. E acredito que faz umas 2 semanas, 3 semanas, que o Get Worship viveu uma gravação com One House, que é um grupo americano. E eu sempre tive um sonho, e eu comentava com o Joe, nossa, meu sonho é compor com os gringos, né? Porque eu sempre admirei muito as composições. Não que aqui no Brasil não tenham composições, assim, lindas, tem sim, mas eu tinha porque eu sempre cresci com esse idioma, então eu via muita coisa internacional, assim. E aí eu tive essa oportunidade de compor com eles. E para mim, até aí já estava o suficiente, sabe? Assim, nossa, que bênção do Senhor, que milagre o Senhor fez na minha vida. Deus realizou um sonho meu. Amém. E aí, assim, a gente gravou essas canções, né, em português. E a gente ia gravar em inglês também. E aí, numa terça-feira que a gente estava gravando, ali na hora falaram, você vai solar a música em inglês. Eu, oi? Como assim? Que legal. Aí não, você vai fazer a parte em inglês e tal, junto com o House. E eu fiquei sem acreditar. Uau. Só que aí eu já tinha vivido processos do Senhor, ao invés de eu me travar, né? Eu falei, Senhor, o Teu Espírito Santo vai tomar conta de mim aqui e eu vou cantar. Amém. E aí, enfim, ensaiamos tudo certinho que precisava. E eu gravei a minha primeira música em inglês, né? Glória através a do Deus. Get Worship junto com o House. E, assim, foi, assim, cara, Meu assim, Deus. foi sabe assim, quando você não acredita que alguma coisa acontece? Assim, foi um grande Marco, testemunho, um marco, assim, na minha vida, porque é algo que eu vi quando eu tinha lá os meus 16 anos de idade. Eu vi se cumprindo, assim. Então, foi algo muito especial, muito Glória a especial. Foi um Deus. dia que eu chorei muito quando eu cheguei em casa, assim, de gratidão a Deus. Então, esse foi um dos milagres que eu vivi junto com o Get Worship. Mas eu acho que a minha participação dentro do grupo, para mim, é um milagre, sabe? Glória a Deus. Para mim, é um cumprimento de promessa. Eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Ai. Gente, a gente já tá... Posso fazer uma pergunta? Claro, querido. Rai, você falou bastante e falou muito sobre não se sentir preparada, não se sentir incapaz de tudo que Deus fez na sua vida e faz e continua fazendo. Sim. Os lugares que Ele te coloca, Sim. as pessoas com quem Ele te coloca, Sim. os resultados que Ele dá. Para as pessoas que nos ouvem, né, fora aqui das câmeras, do outro lado da tela, do celular, da TV, do computador, as pessoas que também se sentem incapazes. O que você tem para dizer para elas, de toda a história da sua vida, de todos os milagres que você viveu, que você sentia que você era incapaz e você vê Deus fazendo tudo que está fazendo? O que você tem a dizer para as que também se sentem incapazes? Porque eu acho que é normal, Pablo. A gente se sentir incapaz. É Sim. bem normal. É muito normal. Com Deus, na nossa vida com Deus, é muito normal. Eu acho que perigoso é quem se acha, às vezes, capaz demais. Né? Até sobressaindo do poder de Deus na nossa vida. Né? Então, o que você fala para essas pessoas? Eu digo para você que talvez que está assistindo esse podcast, que se sente incapaz de viver o projeto de Deus na sua vida, o propósito que Ele tem para você, que você lance sobre o Senhor todas as suas inseguranças, lance sobre o Senhor todos os seus medos, sabe? Eu acredito que Deus, Ele, de fato, quando Ele fala que aperfeiçoou o poder dEle na nossa fraqueza, é de fato isso que eu vivo e vivi na minha vida, e eu acredito muito que quando você se lança ao Senhor e coloca
sobre o Senhor, as tuas questões, né, as tuas inseguranças, o Senhor, ele faz por você, né? E você também não está debaixo de um espírito de covardia, né, de alguém que se acovarda, né? Mas você precisa ter coragem também para sair deste lugar, porque quando você toma uma atitude em direção àquilo, à palavra que você recebeu, ao propósito que o Senhor tem sobre você, ainda que você não veja perspectiva, né, de que a promessa do Senhor vai se cumprir, mas quando você se move, Deus ele vai te capacitando, Deus vai fazendo por você. Então é sobre acreditar naquilo que Deus te prometeu, porque Ele não é homem para que minta, né? E sobre se mover. Não se aprisionar nos seus medos, né, nas suas inseguranças, mas sobre se mover debaixo de uma palavra, sabe? Amém. Então, toda vez que eu me movi, toda vez que eu tomei um passo, Deus ele foi fazendo através de mim. Amém. Então, é isso. Glória a Deus. Amém. Rai, o nosso tempo já acabou, mas eu quero fazer uma última pergunta já para a gente encerrar o episódio, que é, o que é a Get para você? Sem chorar. Sem chorar, calma. A Get para mim é um novo tempo de Deus na minha vida. Amém. Vir para cá, estar nessa geografia, o Senhor liberou muitas coisas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha história. Amém. Deus trouxe de fato um tempo novo, algo novo sobre mim. Amém. Algo que eu passei... tenho 28, 27 anos esperando, né? Ali, 27 não, porque... Enfim, uns 25, gente, perdão. Muitos anos. Mas passei muitos anos esperando essa promessa de Deus, esperando se cumprir, me preparando, assim. E quando eu pisei aqui nessa geografia, através da vida do pastor Lucas, né, que acreditou naquilo que eu carregava, Amém. Acreditou naquilo que o Joe carrega, e, enfim, para mim é um novo tempo de Deus para mim, e eu creio que eu tenho vivido aqui promessas antigas do Senhor, e eu creio também que o Senhor ele vai continuar fazendo, né? Amém. Então, é isso. Ai, glória Amém. a Deus. Ai, eu amei esse episódio. Então manda um beijo pro pessoal de casa. Pra onde que eu olho aqui, gente? Aí. Gente, você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Eu espero que de alguma forma, aqui com o meu testemunho, com tudo que eu trouxe, que a gente conversou aqui, Amém. Deus tenha falado com você. Então, eu agradeço pela tua audiência aqui. E mais do que isso, eu... Assim, espero que o Senhor, assim como Ele trouxe um tempo novo sobre mim, também tenha um tempo novo sobre a sua casa, Amém. Sobre a sua família. Amém. Amém. Ai, Gabriel. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. É um prazer, é um privilégio, né? A gente conversar, Sim. A gente está em família, conversa de família. Glória a Deus. Né? Então, que vocês possam ser alimentados por essa família aqui. Vocês têm uma família a pertencer. Né? Então, esse canal, o nosso canal da Get Church TV é uma família para sentar na mesa. Quantas vezes você está aí no seu apartamento, você está, sei lá, no seu trabalho, você está na mesa, pega o seu café, assiste, pega uma bolachinha, um biscoito, sei lá, não sei. É um lugar para você sentar na mesa e a gente compartilhar pão. É isso aí. Né? Então, se alimente. Tá? Da mesma forma como nós nos alimentamos aqui, né, Paulo? Com todos os testemunhos que a gente ouve. Glória então, fique com Deus e um beijo no seu coração. Amém. Gente, muito obrigada. Foi uma alegria inenarrável estar aqui com vocês essa noite. Que Deus abençoe. Você sabe que Podget é onde Jesus reina e o propósito se move. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço, gente.